A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras sobre o manuseio e proteção de dados para todas as empresas e organizações atuantes no Brasil. Apesar disso, a LGPD ainda não é realidade em 64% das empresas brasileiras, segundo o estudo da Akamai Technologies, empresa americana de serviços e performance de tráfego global na internet. Para orientar sua empresa e se adequar à nova legislação e evitar multas, está começando agora o podcast Dados em Segurança. Olá, eu sou Rodrigo Cabello e a gente começa mais um episódio do podcast Dados em Segurança com o pessoal aqui da RioSoft. Eu estou aqui com o diretor comercial Altamiro Castellan, é o gerente comercial da RioSoft, e também o Dr. Wilmer Martinez, que é o advogado, também um dos advogados da RioSoft. Tudo bem, meninos? Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente, contribuindo e dando aí nossos pitacos na LGPD. Boa tarde, Cabello. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite e vamos em mais um episódio aí. Bom, vamos começar o 9º episódio aí perguntando para vocês, vamos direto ao ponto, quais as vantagens de usar automação em processos da LGPD? A gente vai falando aqui já desses últimos 8 podcasts com os processos, né? E agora, quais as vantagens de usar automação em processos da LGPD? Cabello, tem novas tecnologias no mercado. Então, o mercado tem novidades, que é a robotização desses processos. O que tem que acontecer com essa automação é a robotização de todos esses processos. Por exemplo, chegou uma informação e essa informação ela não vem com o consentimento. Vamos falar de informação sensível, dados de uma pessoa, né? Quando a gente fala de informação dentro aqui da LGPD, nós estamos falando de dados pessoais de uma pessoa. Só que esses dados, eles podem ser importantes para serem armazenados na empresa, mas, porém, eles não vêm com um consentimento. O que as ferramentas de automação nesse momento têm que fazer é enviar uma solicitação a essa pessoa pedindo consentimento e, ao pedir o consentimento, ele traz para dentro do sistema de gestão da LGPD, que é o que o LGPD Advanced tem, e a partir daí fica registrado que houve uma autorização, houve um consentimento para usar aqueles dados e dentro dos termos que foi determinado. Olha, vai ser usado esses dados para que eu possa fazer um faturamento mais automatizado, para que eu receba uma oferta só da empresa que eu estou autorizando, quer dizer... Só para esclarecer, Altamiro, já te cortando, quais são, em que momento que vai funcionar essa automação no processo do dia a dia? Só para a gente poder ligar isso, para a gente poder visualizar melhor isso. É uma coisa que está todo mundo fazendo. É assim, você faz um portal e você vai lá e coloca uma captura desses dados, né? O que você oferece para capturar? Olha, vou te dar um e-book, vou deixar você assistir um vídeo, ou você dá um mimo digital para essa pessoa, esse consumidor, e ele, ao ver o portal, ver a idoneidade da empresa, ele aceita os termos, né? E vai dar essa automação. Bom, esse é o normal. Só que algumas informações podem vir no e-mail, pode vir de outras formas, e tudo isso que entrar dentro de um sistema de gestão empresarial vai ter que ter consentimento. Então, as empresas vão ter que ter, em algum momento, uma política bem rigorosa de busca de consentimentos. E é importante isso, é que essa busca ela tem validade, esse consentimento tem validade dentro da lei. Então você não pode achar que você pegou um dado, que ele consentiu, deu a concessão para você usar, que isso é ad eterno. Então tem uma validade. Então a empresa, ao pegar esse consentimento, ela tem que ter uma gestão desses consentimentos. Então parece nesse primeiro momento, se a gente olha para a LGPD, é uma lei aí com 10 princípios, parece ser simples. A grosso modo até pode ser, mas desde que a gente acostume com essas normas, entendeu? Então eu sei que vai chegar um ponto que
as pessoas vão entender isso como usar cinto de segurança, né? Olha, há 15 anos atrás, coisa chata usar um cinto de segurança. Já era lei e ninguém usava, né? E o que acontece? Poxa, tá nem aí, ninguém tava nem aí, entendeu? Morria-se muito mais pessoas e não usava. E hoje, se você vai na padaria a 3 quarteirões da tua casa, você é um negócio automático. Então o que vai acontecer com a lei, que ainda, fazendo uma analogia, muitas pessoas vão se machucar, vão sofrer com a lei, até que ela realmente, as pessoas se adequem a ela, né? A gente pode usar várias analogias aí de leis que foram implementadas. Tá aí a nova lei aí de bebida aí, né? A lei seca, né? Pouco tempo atrás, né? Sei lá, 10 anos atrás, o que mais tinha em beira de rodovia era bar. Os bares bons eram na beira da rodovia. Assim, né? Como foi a lei de defesa do consumidor, né? Demorou um pouco. O Brasil tem aquela mística, né? E isso já é... Tem lei que pega e lei que não pega. A gente já falou sobre isso, acho que nos episódios anteriores. A LGPD já pegou, né? Já pegou. E assim, ela tem uma força, uma motriz, que é a própria pessoa, o consumidor. O Wilmer comentou aqui agora da lei do consumidor. É a mesma situação. Dizem os advogados, quando essa lei entrou, e até hoje ela é assim, ela é uma das leis que mais deram receitas para o setor jurídico, para os advogados. Porque tretou, não leu, um processinho aqui, né? E aí pegava o dinheiro de quem errou, de quem cometeu a falha, e não vamos discordar se isso está certo ou errado, porque se a pessoa está reclamando... Está na lei, né? Está na lei, né? Tem que ser seguida. É a mesma coisa. Hoje de manhã estava conversando com um cliente e ele rebelde com isso, né? Poxa, o governo só inventa... Hoje de manhã, ele falando isso, o governo só inventa lei para tirar dinheiro da gente, a gente já está com um monte de problema, falta de vendas, falta de... Realmente isso pode até ser verdade, né? Isso acontece. Mas, por outro lado, tem um consumidor, tem uma pessoa que está sendo lesada, né? É claro que em todas essas leis vai ter alguém que vai abusar do outro lado, que vai criar escritórios, né, para contrapor, para tirar dinheiro de pequenos deslizes, né, vamos chamar assim, das empresas. Agora, o que tem que ver, e depois mais à frente a gente fala um pouquinho, do que está lá no artigo 50 da lei, né, nos últimos artigos, lá no 3º inciso lá, em que ele fala um pouco sobre o demonstrar, mostrar que você tem, você está preparado, que você está se preparando, né? O Wilmer pode até comentar um pouco sobre isso aí, né? Na realidade, só complementando a questão da automação... Eu tenho uma pergunta para fazer da automação. Complementa, que eu quero fazer uma pergunta para a gente finalizar essa parte da automação. Alguns exemplos práticos de automação, né, que existem nas empresas e que até é uma forma de solucionar alguns problemas relacionados à LGPD. O envio de currículos, por exemplo, né? Então, você tem uma empresa e a pessoa envia um currículo para o seu e-mail, por e-mail da empresa. Então, hoje, né, a gente orienta, né, as empresas que estão dentro da assessoria a fazer a automação, por exemplo, da resposta desse e-mail. Respondendo o e-mail, demonstrando as diretrizes, demonstrando as diretrizes baseadas na LGPD que a empresa tem, né? Como aquele currículo vai ser tratado, como ele vai ser descartado, por quais setores ele vai percorrer, entendeu? Então, assim, é uma resposta automática, claro, né, que o e-mail faz, mas precisa de uma pessoa ali para gerenciar isso, né? Gerenciar as respostas, né? A gente deixa uma opção de revogação de consentimento em caso de necessidade. Às vezes a pessoa manda um currículo, depois de 2 meses ele não quer mais, então ele manda outro currículo dizendo, eu revogo o meu consentimento, mas é uma maneira de automação, né, uma simples resposta de e-mail que ajuda, né, no conceito geral de LGPD, mas que precisa de uma assistência
né, de um ser humano ali, de um colaborador para poder operando aquilo, de certa operar, forma. exatamente, operar essas respostas, né? Bom, a automação é algo muito comum atualmente em todos os setores. A gente vem falando já, principalmente nas indústrias automotivas, enfim, a gente vê os robôs trabalhando efetivamente. E eles estão cada vez mais presentes nas suas vidas, né? E de que forma a automação vai eliminar o trabalho repetitivo, manual e, enfim, e aumentar a segurança? Como que vai funcionar para a LGPD isso? A inteligência artificial, análise de dados, como que vai funcionar isso, gente? Eu acredito que com a utilização de uma inteligência artificial, você diminui colaboradores, pessoas, né? Então, querendo ou não, o número de pessoas, de uma certa forma, que vai ter acesso àquela informação, ela acaba diminuindo. Ao invés de ter, igual o exemplo que eu dei do e-mail, né? 5 pessoas respondendo, mandando e-mail. Ou mesmo naquele exemplo que a gente já deu de chegar o currículo na recepcionista, a recepcionista passa para a moça do cafezinho, para entregar no RH. Então, a automação, ela diminui o caminho que um documento pode fazer dentro de uma empresa e, de certa forma, consequentemente, ela diminui o risco. Sim. Né? Quanto menor o número de pessoas envolvidas em um processo, você diminui esse risco de vazamento, enfim. Então, eu acredito que é um dos pontos importantes, né, da automação nesse sentido. E lógico, né, por exemplo, o AlvScan, que é o software que a RioSoft utiliza para fazer a adequação, ela possui algumas automação no sentido de gerar relatórios, né, algo que acaba sendo mais rápido, né, de maneira automática, vamos dizer assim. Então, esse é meu ponto, minha ideia em relação à automação, né? Facilita nesse sentido. Falando um pouco de automação, a RioSoft, em parceria com uma das empresas do nosso grupo, desenvolveu uma ferramenta de automação para essa área de gestão empresarial com inteligência artificial. Chama Biway, essa ferramenta. E o que ela vem... Essa ferramenta da RioSoft. Ela é uma ferramenta aí que ela está aí há uns 5 anos sendo desenvolvida. Então tem um projeto dentro da iTrevo, que é uma das empresas nossas, que trabalha com isso. Por quê? Só para explicar um minutinho. Claro. Tá dentro do assunto, a gente vai falar. O que acontece assim, por exemplo, uma operadora de turismo, né, essa empresa ela trabalha com softwares na área de turismo. Ela recebe aí 20, 30 mil notas fiscais, né, com dados sensíveis também, mas que tem que ser lido. Então, uma operadora de porte médio para grande, ela tem que ter nessa parte de recebimento de notas fiscais cerca de 20 a 25 pessoas trabalhando, lendo nota. Conferindo nota por nota. Nota por nota e colocando no sistema. Isso eu, como leigo, não sabia disso. Porque chega assim, você viajou para um hotel no Nordeste ou qualquer outro lugar, e você comprou de uma agência e por trás tem uma operadora que é um distribuidor, né? Essa nota chega para a operadora, alguém vai pagar essa conta do hotel. Aí o que acontece? A operadora tem que ler, validar essa nota, né? E pagar o hotel. Tudo isso é feito de forma manual. O que está acontecendo agora é que a gente está automatizando esses processos. Por quê? O que dá de erro nesse sistema, de perca de receita, quer dizer, o hotel manda nota a mais, a operadora não cobra do cliente, o cliente ia ficar 2 noites, ficou 3, isso não é cobrado. Enfim, existe uma quantidade de erro e de perca de dinheiro, e do hotel também pode perder dinheiro. Dentro do processo existem lacunas que fazem todo mundo perder dinheiro, né? E grandes empresas do mercado se foram ao tentarem implementar sistemas em que não preveram essas dificuldades que existem no setor. Então, você pegar às vezes um RP padrão de mercado e achar que isso vai funcionar, pode ser um risco muito grande para essas empresas, às vezes de porte grande, uma das maiores do Brasil. Ela, ao implementar um software de RP de grande porte, ela quebrou. E a explicação para isto foi esses gaps, esses buracos que ficaram e que causaram, então, uma perca muito grande de receita e evasão de dinheiro. Então, o robô resolve isso. E o robô vai resolver aquilo que eu falei para vocês na primeira parte, que é a automação dos consentimentos e do recebimento desses dados. Esses dados, eles são importantes para a gente, ele tem consentimento,
né? O robô vai ser programado, a inteligência artificial vai entender isso e vai mandar esse consentimento. Vai dar-se o tempo, vai inspirar-se o tempo de validade desse consentimento. O robô novamente vai mandar esses dados e vai devolver lá pro dono da... Ele vai estar ligado, tá vencendo o consentimento, tá na hora de preparar outro, né? Então quem não tiver esse tipo de ferramenta, né, como o Biway, vai ter assim, não vai dar para fazer com muito esforço, quer dizer, vai ter que ter mais gente cuidando disso. O desprendimento de energia é muito maior, né? Muito maior. E aquilo que eu comentei num dos podcasts anterior, aonde acontece mais falhas em perca de dados é no erro humano. Isso a gente já falou lá no podcast, num podcast anterior. E chega a ser aí 70% desses erros, dessa vazão de dados. Você comentou aquele caso da empresa que a pessoa desafiou o dono, né? Não, peraí, vamos ver então. Aí conseguiu chegar com o HD na mesa do diretor. Na mesa do diretor. Então, o que acontece é isso. O erro humano é que permite, né, esses erros. Aí, se a gente voltar lá a falar na lei, a autoridade de dados fala uma coisa que é muito importante, que você tem que provar para a autoridade, né, para a NPD, de que você está se adequando à lei, que você tem políticas de adequação da lei. E essas políticas, elas têm que ser publicadas, está na lei, tá lá no artigo 50 da lei. Então, quando você dá publicidade, você fala como é que você está trabalhando com esses dados, que você tem o inventário de dados e os riscos que esses inventários, qual é a política que você tem para esses riscos. A partir desse momento, se a autoridade de dados vira até a sua empresa por um problema de vazamento, vai ficar mais fácil de você se defender, porque você tem publicado. Aí você vai falar assim, olha, houve aqui um erro de um ser humano, não foi um erro de boas práticas, de uma política de compliance nossa, mas sim de uma pessoa que falhou. E se você tem a boa política, só vai dar problema porque realmente houve um erro do ser humano. Essa publicação, Altamiro, ela é parecida com aquelas, por exemplo, uma empresa de comércio publica um produto errado, um valor errado. É parecido com isso ou não? O cara tem que colocar no jornal como um recall ou eu entendi errado? O que acontece é assim, ele tem que mandar para a autoridade, vai chegar um momento, a partir de agosto, que vai começar a ter as multas, aí que vai começar a monetizar, aí é que o jogo vai valer, que até agora eu costumo brincar, nós só estamos treinando. Aí que vai arder mesmo, como diz o outro. Nós só estamos treinando, estamos fazendo é jogo coletivo, vai lá, troca metade do time, enfim, nós estamos no coletivo, essa é a verdade. A partir de agosto o jogo é para valer, né? E aí o jogo é para valer é o seguinte, você já vai ter isso no sistema, no teu portal, nas tuas comunicações. Se alguém perguntar para você, e fornecedores vão começar a perguntar, como é que tá as tuas boas práticas para LGPD? Você tem boas práticas? Quais são elas? Como é que elas estão estruturadas? Não tem. Não... Vai ter fornecedor, mas eu diria para você, os grandes compradores do mercado não vão querer comprar de você. Eles não vão comprar. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas houve um tempo em que era assim, você tem ISO? Não tem. Então você não pode nem participar da licitação. Hoje parou um pouco isso, quer dizer, eu assim vejo licitações, não tem muito. Mas houve um tempo, um período que isso era uma febre. E aí você ia fazer uma ISO, não tinha dinheiro que dava. Entendeu? Tão caro que era fazer uma ISO. Então, as boas práticas, elas vão ter que ser muito evidenciadas. Tem uma palavra para isso, publicadas, publicizadas. É uma difícil a palavra, né? Publicização. Foi o que eu perguntei, né? Quando uma loja de comércio erra do preço, ela publica isso em jornal, na televisão, ela faz com que chegue essa informação para as pessoas entenderem que foi um erro. Aí, houve um erro, não é isso? A empresa ela tem várias maneiras, né, de divulgar que está trabalhando com LGPD, né? Uma delas, que é a que
a lei traz e prevê é você publicar no seu site a sua política de privacidade, Legal. né? Aqui trabalhamos com LGPD. Exato. Sempre que tiver uma coleta de dados pessoais, aparecer a caixinha de pergunta de que está sendo coletado, pego, os termos, né, de aceitação. Então, dessa maneira é como ela vai tornando público, né? Agora, se você quiser tornar público para outras empresas que podem ser seus parceiros ou fornecedores, aí entra o que está fazendo o Itaú, por exemplo. Né, fazendo propaganda na TV, vira e mexe, assiste aí uma propaganda deles falando a respeito da LGPD. É para informar os clientes? Mas é para informar também futuros clientes, futuros parceiros, né, de que a empresa está séria nesse sentido. Então tem duas estou faces me adequando, de ver, a Dexit também. a Dex, e estou me adequando e caso você seja um requisito para a empresa escolher alguém, olha, Itaú já tem LGPD. Então também é uma forma de expor tanto os usuários como futuros parceiros, enfim, clientes. E uma forma de permanecer no mercado e evoluir. Exatamente. Isso. Você acaba ganhando um ponto a mais. Sim. Qual empresa hoje você vê que está fazendo o que a Itaú faz? Entendi. Então, Quando, você fala hoje só queria ajudar um pouquinho nisso. Claro. Acho que eu já brinquei da outra vez, eu não sei se eu brinquei, mas eu brinco com algumas pessoas. Eu viajo muito para a Europa. Brincando, tá? Eu viajo via os sites de empresas, até porque a gente não está podendo viajar assim com essa pandemia. Mas eu viajo muito para a Europa em empresas prestadoras de serviço de adequação e de assuntos ligados ao LGPD na Europa, porque lá é o berço da nossa LGPD. Então, se você quer entender como é que eles fizeram lá, você começa a ver como é que eles trabalharam lá e como que eles ainda estão trabalhando. E até uma curiosidade, acho que já falei em algum podcast, a Turquia tem uma lei que antecede a lei europeia. Então, se você vai visitar lá a Europa, a Turquia, você vai ver empresas que trabalham, né, na adequação desses procedimentos, dessas boas práticas. E uma coisa muito clara em todos os portais que eu vi lá, é que todos enaltecem não a lei, mas a melhoria dos processos, compliance que a lei traz. Ou seja, e todas essas empresas que você olha lá, elas estão todas trabalhando com ISO. Elas estão todas voltadas a ISO. O que deixa claro que se você se adequar de forma correta à LGPD, você vai atingir um nível de maturidade e de compliance que você vai estar muito próximo do uma ISO. E se você está próximo do uma ISO sem uma amarração muito forte que às vezes a ISO traz, isso vai te dar vantagem competitiva. Você acredita, rapidinho, pode complementar depois, você acredita que o ISO vai desaparecer com isso, com a LGPD ou não? Eles não se conversam? Não, eles vão andar junto. O ISO 27001, ela é muito próxima, porque ela trata de segurança de dados. E eu vou, assim, de uma forma muito clara, se você participar de um processo de implementação, de adequação da metodologia que a RioSoft, dentro do portal LGPD Advance, adota, se você vê a metodologia, é ISO puro, só que um ISO puro de uma forma muito simples. Primeiro, a gente vai lá de uma forma bem simplificada, porque eu já participei, já tentei implantar ISO na RioSoft, gastamos um dinheirão, era confuso. Hoje não. Você vai lá, levanta todos os teus riscos. Mas isso, você levanta os riscos, mas como? Eu vou ter que começar do zero? Não. A gente tem lá 300 possibilidades, mais de 300 possibilidades para cada setor da empresa. Então, eu recebi um currículo, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha política para currículo? Então, essas coisas, esses mapeamentos dos riscos que tem que ser tratados, isso é ISO na veia. Entendi. É ISO pura. Processo semelhante. O processo é muito semelhante. Então, vou ter que ter ISO porque tem que atender um banco, atender uma área de governo que exija um nível de compliance maior. Você está na metade do caminho. E assim, o que eu também acho que foi ontem, conversando com um cliente, a gente conversa com um cliente cedo, à tarde, à noite, eu falo, olha, a vantagem da LGPD, ela te amarra, mas ela não te deixa tão rígido como a ISO.
A ISO é um pouco mais rígida do que engessada. Então você tem que trabalhar dentro daquelas normas, você tem que montar comitês de compliance mais rigorosos. Não quer dizer que a LGPD não tenha que fazer isso, mas eu entendo que a LGPD é um pouco mais branda. Só que você está muito próximo. E se você tem uma política de compliance, uma política de segurança de dados, você vai estar muito mais seguro no relacionamento com as pessoas, com as empresas, vazamento de dados. Você está muito mais preparado para atender o mercado e competir com empresas, competidores muito mais preparados que você, mas que com essa atitude você se prepara para esse momento. Essa é uma dúvida que surge muito, né? As empresas perguntam, então eu preciso de uma ISO, né, para me adequar à LGPD, porque a gente fundamenta muitas ações da LGPD na ISO. Então, não. Né? O que acontece é que existe uma ISO anterior à LGPD, a 27001, como o Altamiro disse, ela trata a respeito da segurança da informação, certo? A LGPD, como ela trata a segurança da informação de dados pessoais, ela pegou a ISO como uma base de ações. Então, assim, não é que a gente vai dar um selo ISO de LGPD para a empresa, mas é que as boas práticas que envolvem a adequação de LGPD gira em torno da ISO 27001. Então, por isso que a gente sempre faz essa ligação com a 27001. E o ponto que o Altamiro destacou, que se você de fato segue esses pontos, né, com a LGPD, se num futuro você precisar se adequar a uma ISO, vai ser mais fácil. É um ponto que você está um passo muito mais à frente, meio caminho entendeu? dado. Exatamente. O processo todo é só adequar para a ISO. Exato. Então, a base, né, de tratamento, de boas práticas, né, de políticas, boa parte é da ISO. E tem uma coisa que é assim, talvez na época que a gente fez a ISO, tentou fazer a ISO lá atrás, e aí chega um ponto que você cansa, né, de tentar fazer, é que você tem que criar um processo de conscientização de quase todas as pessoas da empresa, quando não todas, e até fornecedores, prestadores de serviço. Pensa você trabalhar isso com 300 colaboradores. A LGPD não está muito longe também, né? É a mesma, só que hoje nós temos uma tecnologia. Nós temos EAD. Então, você não pode assistir de manhã. Vem aqui na sala de treinamento, assista à tarde. Perfeito. Eu não posso à tarde, assista em casa. É mais maleável, com certeza. O que acontece é o seguinte, as novas tecnologias, o digital, ajudou muito. Porque quando você ia tentar implementar, você tem que parar os times, sentar numa sala, vai lá o consultor cobrando um valor considerável por hora, e aí 3 neguinhos vazam pro bar da porta e vai embora e não faz o treinamento. Entendeu? Puta, volta o cara no mês que vem e vai. Enquanto não treinar todo mundo, não pode dar o próximo passo. Agora não. E assim, você treina, faz a prova, o cara não entendeu. Faz a prova de novo. Assiste de novo. Você já pensou se chamar o consultor de novo? O cara não entendeu aqui, vamos fazer outro treinamento para ele. Quanto custa isso? 3 horas de treinamento? Não, isso aí não tem fim, né? O treinamento ele é necessário, né? Então, com todos, mas é igual... Conscientização das pessoas. Conscientização. Assim, é um dos pilares da LGPD. As pessoas não falam isto, e isto é muito importante dizer o seguinte, eu treinei. Você tem prova que você treinou? Você tem evidências? Como é que você treinou? Tem um log que ele assistiu o filme? Tem uma provinha que ele assistiu? Tem assinatura que ele assistiu? Não tem. Você quer que eu acredite em você com esses problemas de vazamento de dados que você está tendo? Imagina o auditor perguntando pro cara, você quer que eu acredite em você? Fica difícil. O auditor, acho que ele não tem sangue, né, cara? É o papel dele, né? Quanto mais coisa errada ele achar, mais ele ganha. Com a auditoria, acho que ele não tem alma. Não, cara. Mas a gente tem que entender que no caso da LGPD tem um motor por trás, uma força motriz por trás muito forte, que é a pessoa que foi lesada. Não há meio de você colocar isso debaixo. Ou você faz um acordo, né, extrajudicial, de conciliação, em que as partes sentam
E eu nem sei se isso não está nem previsto na lei, né? Isso nem tá. Acho que, o que vai ser na parte civil. O cara falhou, deu publicidade, já foi. Isso. Nem isso tem. Depois, com a autoridade em jogo, não vai ter. Não vai ter mais. Quer dizer, isso assim. É... Você entenda o seguinte: as partes resolveram lá, o trabalhista, né? Isso existe no trabalhista. Os trabalhistas sentaram aqui, ó, não é 100 horas, vamos cobrar 30 e vamos matar isso aqui. E o trabalhista quer matar para protocolar lá o processo, encerrar isso, não deixar isso para frente, para não ter mais trabalho. Na LGPD eu acho que isso não vai funcionar. Entendeu? Não vai ter esse acordo. A partir do momento que a pessoa se sentiu lesada e ela falou para a autoridade, a autoridade vai publicar isto. Isso é o maior problema. Eu acho assim, os 2% sobre 10 milhões é muito dinheiro. Tá? Vamos pensar numa empresa que fatura 1 milhão por mês, 800 mil por mês, né? 2% é muito dinheiro. Talvez, muitas vezes, é o lucro anual dela. E pode ser uma multa diária, né? Então, mas vamos pensar nesses 2%. Agora, você quer ver o pior disso tudo? Mas o que eu acho, assim, muito pior quando você faz uma análise é que a lei fala que a autoridade tem que publicar que você infringiu a lei. Você não pode falar para a autoridade, autoridade, não faz isso para mim, não publica que eu transgredi a lei, não faz, não. Se ele fizer isso, a autoridade, ele está transgredindo a lei. Então ele tem que ir lá e publicar. Tá bom, publicou, beleza. O que os concorrentes desse cara vai fazer? Vai lá nos clientes dele e fala, ó, tá tudo errado. Vai esparramar isso para todo mundo. E aí, assim, é uma coisa muito simples, ele vai falar, olha... Só entrar no site da autoridade lá, ver lá. Vai ficar publicado no site, qualquer um vai ter acesso. O que vai acontecer? O concorrente, né? Você vai deixar teus dados lá? Você vai querer continuar fazendo negócio com essa empresa? Vai colocar a pulga atrás da orelha dos clientes, né? Então, assim, por isso quando a gente fala assim, não, eu ouço isso diariamente, sabe? Antes de ontem, uma pessoa muito querida e que trabalha com dados sensíveis enormes, eu não vou citar as coisas, ela me ligou à noite para conversar e eu, por coincidência, perguntei para ela. Ela, na inocência, ela falou, está no escritório de contabilidade, eles estão vendo o que vão fazer. Ou seja, ninguém está vendo nada, porque o escritório de contabilidade, com todo respeito aos contadores, ou eles têm que se adequar e aprenderem, ela deixou na mão da pessoa errada. Isso tem que estar num departamento jurídico, que tem que contratar uma empresa especializada em LGPD, um escritório jurídico que esteja preparado para fazer isso. Então, quando você vê a inocência das pessoas e a pouca importância que elas estão dando para isso, né? E você não acredita o risco que essa pessoa que eu conversei, que é muito íntima minha, tá correndo, você fala, meu Deus do céu, ninguém está sabendo de nada disso. As pessoas não tomaram o conhecimento. Talvez o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho importante, e isso que eu tenho falado de contribuir, é de criar conscientização do quanto isso pode ser perigoso para as empresas se elas não derem os primeiros passos. Sabemos que a pandemia está desestruturando muito o mercado, muito empresas sem dinheiro, mas tem um jeito de fazer, e tem que fazer pelo menor custo, pelo menor jeito, mas tem que começar, porque a hora que isso começar a vazar dados, que isso virou a prática de vazar dados, porque o problema é assim, vai se montar, tem um lado que vai defender e vai ter um lado que vai atacar. Então, metade do setor jurídico vai defender e metade do setor jurídico vai atacar. Então, que vai ter jogo, vai. Entendeu? Isso vai ter jogo. A hora que isso começar a valer, vai ter jogo. O problema é que é um jogo que tem essa força, que são as pessoas, que vão se sentir lesadas e que vai procurar a turma do ataque para ir para cima. Entendeu? E a turma da defesa, né? Que vai ter que estar preparada para essa defesa, tem que realmente estar preparada. Se ela não estiver preparada, não estiver treinada, não estiver adequada, vai ser difícil. Entendi. Só para a gente dar sequência aqui e caminhar para o final desse episódio,
Então a LGPD se aplica ao processo de automação, né? A gente Sim, já falou aqui, se sem aplica dúvida. completamente. Como a automação pode ajudar a simplificar o ciclo de dados dentro da empresa? Falamos também agora, né? A gente já participou desse assunto Ele aí. encurta, né, o caminho. Isso. Encurta o caminho, né? E quais os dados eu posso solicitar de forma automática ao titular? Olha, é um assunto bem complexo. Hoje, nenhum dado você pode pedir sem consentimento, tá? Desde um simples e-mail, tá? Então, é muito comum, às vezes, em sites pedir nome, e-mail e telefone, né? A gente vê isso que é muito comum. Vamos supor que seja apenas um e-mail. Coloque seu e-mail para receber ofertas, tá? Um simples e-mail precisa ter um consentimento, independente se é feito de forma automática ou não, precisa estar exposto ali para onde vai esse e-mail, por quanto tempo ele fica armazenado, os direitos do titular de pedir a revogação desse consentimento. Então, na realidade, o limite para coleta de dados ele é 0. Coletou dados, nome, e-mail, precisa ter ciência o porquê que está coletando, para onde vai, qual a finalidade daquilo, se compartilha com outras empresas ou não. Então vai desde um simples e-mail até dados mais complexos. Ok. E qual a importância ou não da interação humana com o processo de automação para a gente finalizar esse episódio, Altamiro? A maioria das empresas, elas vão continuar trabalhando com a interação humana. E essa automação, alguns vão fazer de forma organizada, um sistema, uma planilha, vão tomar cuidado de verificar se tem o termo. Então, o ser humano vai continuar fazendo e vai ter muito mais trabalho, né? A partir do momento em que, vamos dizer assim, a LGPD pegar para valer, né? Porque agora as pessoas estão achando que não está pegando, tal, que não, a gente já falou agora há pouco sobre isso, mas a hora que isso pegar, então vai ter que se destacar. Primeiro que já tem um profissional que toda empresa tem que ter, que é o encarregado de dados, que é o DPO. A gente está falando muito do DPO, né? Ele é a pessoa-chave nesse negócio. Talvez devêssemos até falar mais sobre ele. O DPO é a pessoa-chave. Então, esse profissional, e toda empresa tem que ter esse profissional. Isso é regra. Vai ser como um gerente comercial, um gerente financeiro. O DP lá tem que ter o DPO. Então, o DPO, em últimas palavras, e no assunto final da LGPD, ele é o profissional que vai ter que ficar responsável por essa automação. Olha, chegou dados aqui, vem dados da internet, vem dados do pedido de vendas no mobile do vendedor, chegou e-mail, enfim, chegou uma carta. Todos esses dados, de alguma forma, tem que passar pelo DPO, que vai fazer a gestão desses dados. Se ele não tiver um sistema de automação, e eu acredito que a maioria das empresas não vão ter, por questões econômicas e por questões de cultura, e é claro que isso também é assim, é que nem o SPED na parte fiscal. Quando se falava há 10 anos atrás que ia ter um sistema de automação que ia entregar todos os seus dados de impostos para o governo, todo mundo achava isso um absurdo. Vai chegar um ponto que todo mundo não vai achar absurdo você ter um sistema de automação de RPA na sua empresa para gerenciar todos esses dados. Até que isso não aconteça, as empresas vão fazer de alguma forma isso meio manual, um pouco de sistemas e com interação humana o tempo todo. E o profissional que vai ser o responsável por isso é o DPO. Maravilha. Então o DPO ele é a pessoa que vai ficar ali, a gente já vem falando, né, que é essa nova função que vai ser criada, que tem que ser criada para administrar tudo isso e interagir não só com as pessoas, mas também com o próprio sistema. O DPO, ele é o grande fiscal, né? A gente costuma dizer que o DPO ele é o fiscal da empresa. Ele tem essa função de analisar os processos, verificar, né, repassar, ver como tudo se está correndo, alinhado com a adequação da LGPD. Ele que faz essa intermediação entre o titular, seja ele um usuário, um colaborador, né? Então essa intermediação de comunicação entre o titular, entre a Autoridade Nacional de Dados, né, de proteção de dados.
Então o DPO, ele é o grande... Seu mentor disso tudo. Ele é o grande mentor da empresa no sentido da LGPD, né? Nós já fizemos aí, tem um webinar que a gente fez, e até foi o Wilmer que fez essa palestra, ela está lá no LGPD Advance, que fala sobre os papéis do DPO. Eu, na minha avaliação, se um jovem hoje que estivesse terminando uma faculdade de tecnologia, de administração, perguntasse para mim, Altamiro, me dê uma dica aí para me especializar. Cara, pega, estuda e torne-se um DPO. Vai ser DPO. Você vai ter uma carreira promissora, bem remunerada, reconhecida, e vai ser um profissional muito valioso e procurado no mercado. Então, segue aí até uma dica para quem estiver nos ouvindo. O que eu vou fazer? Vai ter desemprego? Vai entrar automação que vai perder? Vou perder meu emprego? Nada disso. Tem aí um caminhão de oportunidades, entendeu? Então fecha uma porta, abre outra e fique atento que está aí essas oportunidades. Um ponto importante é que o cargo de DPO, ele é novo, assim como a LGPD. Então hoje no mercado você não encontra pessoas que saibam como agir com a LGPD, você não encontra até o próprio pessoal da advocacia, os advogados, né? Eu tenho muitos amigos advogados que hoje não fazem ideia do que é a LGPD. Então hoje, se um profissional ele tem essa garra, essa força de vontade de abrir o leque dele e pensar, não, eu vou atuar nessa área agora, eu acho que é uma área muito promissora, que, como o Altamiro disse, vai ser muito valiosa, né? As pessoas, justamente pela falta do profissional no mercado, né? As empresas vão precisar. Então é uma deixa aí para quem às vezes está um pouco perdido do que fazer, às vezes tem um curso de administração, outro tipo de curso, né, empresarial, assim, na área, enfim. E que pode muito bem se especializar na área e ajudar na adequação, enfim, e ser o DPO aí da sua empresa, né? Fica a dica então. Bom, encerramos aqui o 9º episódio, né, do podcast Dados e Segurança com o pessoal da RioSoft aqui. Muito obrigado, Altamiro Castellan, gerente comercial da RioSoft, e o doutor Wilmer também, o Wilmer Batinez. Obrigado, doutor, por mais uma vez estar esclarecendo pra gente aí tudo a respeito da LGPD. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Obrigado aí, vamos continuar colaborando com as pessoas e torcendo para que tudo dê certo. É isso. Até aí, o próximo. Cabelo. Um abraço. Até o próximo. Podcast Dados em Segurança. Oferecimento RioSoft.